Falar de imposto já é um negócio complicado. Falar de imposto sobre criptoativo, então, é 2 vezes mais complicado. E numa semana em que o nosso querido Congresso Nacional, Senado, plenária aprova, então, a PL, né, 4173, que fala de novo sobre o imposto do cripto, então é pingar fogo, né? E o pessoal tem uma preocupação gigante, o que mudou, o que não mudou, como é que ficou essa situação. E a ideia hoje, Mister, era poder trazer no teu canal aí um pouco de informação pessoal, se adaptar aí com as regras novas, né? Eu sei que é difícil falar de cripto, é difícil dizer que a gente tinha uma lei boa, uma lei clara, quando na verdade a gente não quer pagar imposto, e a gente também aqui na Declare Cripto, a gente também não quer pagar imposto. Infelizmente a gente sabe que faz parte, né, da vida, e a gente vai tentar simplificar para aqueles que querem e precisam estar em dia com o imposto de renda. Então, fazendo esse paralelo com a legislação que acabou de ser votada no Senado, a gente tinha uma regra muito clara, que era a regra da IN 1888, que é a regra vigente, ainda está vigente, a regra IN 1888 da Receita Federal, que foi publicada em 2019. Eu não quero ser muito prolixo, a ideia aqui é realmente tirar as dúvidas da galera, mas a gente tinha um cenário que era um cenário relativamente fácil, simplificado, para a gente poder declarar e fazer o pagamento dos impostos em criptoativo. E esse regramento era, à época, movimentações dentro de exchanges nacionais. Então, vou dizer como é que era e o que está sendo mudado, aí, alterado pela PL, que foi aprovada pelo Senado e vai para a sanção do nosso querido presidente. E aí o querido interpretem como quiser. Então, a gente tinha um cenário que era o da IN, que dizia: nas exchanges nacionais você já está sendo reportado pela própria exchange, em qualquer movimentação, e se você tinha uma operação ou tem uma operação em uma exchange estrangeira ou em uma rede descentralizada, o imposto, né, a declaração deveria ser de R$30 mil em cima da sua movimentação. Então, a partir de R$30 mil de movimentação, nasceria a necessidade da declaração à Receita Federal. Essa necessidade dos 30 mil, lembrando que ela não é só quando você realizasse ou só quando tivesse lucro, era movimentação. Então, eu tenho R$10 mil lá no meu BRL, eu vou lá, adquiro o STT, R$10 mil em um STT, troco esse USDT por BTC e devolvo para o USDT. 3 operações de 10 mil acumularia um montante de movimentação de 30, e esse montante, então, ele teria que ser declarado, reportado à Receita Federal, e até aí o seu custo é zero. Tá? O custo seria zero. Agora, quando você tivesse um ganho de capital a partir de R$35 mil, ou seja, diferença entre o custo de aquisição e o custo de venda fosse de 35 mil ou mais dentro do mês, nasceria a necessidade do envio do GCAP, do ganho de capital, também reportado à Receita Federal. E nas hipóteses que você ainda tivesse lucro acima desses 35 mil, você deveria, aí sim, recolher imposto, né, de 15%, a mesma alíquota que está passando hoje no Congresso Nacional, deveria pagar 15% sobre o lucro acima dessa faixa de corte de 35. Vou chamar de faixa de corte, porque isenção é um termo legal quando você tem uma permissão para não tributar dentro de uma lei infralegal, uma lei abaixo da Constituição, e imunidade a gente fala quando ela vem da Constituição Federal. Então, vou chamar de faixa de corte para não envolver essa discussão jurídica. Então, exemplo, você teve 37 mil de lucro dentro daquele período do mês, dentro daquele mês, 35 mil seria a sua faixa de isenção, e você teria sobre 2 mil a aplicação da alíquota de 15% até um lucro de 5 milhões dentro daquele mês. Fora isso, a Receita Federal também diz que você deveria informar na sua declaração anual, na sua ficha de bens e direitos do imposto de renda anual, caso você tivesse criptoativos, ou tenha criptoativos, superiores a R$5 mil em 31 de dezembro. Imposto de renda. Então, uma é patrimonial e a outra é de movimentação. Essa era a regra que nós tínhamos, não é o ideal, eu sei que a gente não queria pagar 15% de imposto, mas é uma regra clara, uma regra simplificada, né, com imposto razoável, afinal de contas, 35 mil por mês, nós estamos falando aí de uma isenção, né, nós estaríamos falando aí de uma faixa de corte de R$420 mil ano. Então, é razoável. Né? Com a modificação da legislação que está sendo proposta, a IN 1888 ela segue valendo para criptoativos, né, para carteiras dentro de exchanges nacionais, a IN 1888, mas a nova legislação, que é a PL 4173, passará a valer para aplicações no exterior. Leia-se, exchanges internacionais e redes descentralizadas. Então, sim, nós teremos 2 regras separadas. Uma regra para exchanges nacionais e uma regra para
exchanges internacionais e redes descentralizadas. O que diz essa nova legislação? Você deve fazer a apuração mês a mês, porque senão nós vamos acabar nos perdendo, como bom brasileiros, deixar para recolher tudo na época da declaração do imposto de renda, nós vamos falhar, né? Mas a declaração passa a ser anual, o imposto segue sendo a alíquota de 15%, no entanto, não existe mais faixa de corte. Ou seja, se você teve R$2.000 de lucro no ano, você terá que tributar os R$2.000 de lucro no ano, certo? Algumas observações são as seguintes. Uma coisa a lei trouxe de bom, e quem sabe a gente consegue aproveitar para dentro da esfera nacional, que ela vai permitir a compensação de lucros e prejuízos ano. Então, no mês você teve lucro, no outro teve prejuízo, lucro, prejuízo, no final dos 12 meses você vai passar a régua, né, e vai ver se você teve lucro. Opinião pessoal, né, eu particularmente acho o seguinte, R$420.000 é bastante isenção, então se você está vislumbrando um lucro no ano seguinte, né, como a gente está iniciando aí o bull market, talvez até uma bull run, a regra brasileira da IN 1888 vai lhe trazer um benefício, porque você tem 420 mil de isenção aí de faixa de corte. Já na regra internacional, isso não vai acontecer. Então, se você está vendo que vai ser um ano, né, mais salmoura ali, mais andando de lado, ganha no mês, perde no outro, talvez a regra para capital estrangeiro seja mais interessante. Tá? Então, aí, o que vem a Declare Cripto? Te embasar, né, te dar os fatos e fundamentos, os cálculos, né, processar as informações para que você possa enxergar e tomar sua decisão. A gente não é conectado com a Receita, então as informações ali dentro vão servir para te abastecer para a tua tomada de decisão. Essa que é a ideia, tá? Uma outra questão que preocupa é que ela deixa uma margem para eventualmente fazer uma tributação do hold, que é uma coisa que preocupa, porque a regra não está clara, tá? Uma outra coisa que ela deixa em aberto, por exemplo, é a questão das carteiras, então uma Trezor, uma Ledger, né? Onde estariam efetivamente essas tuas informações? Se elas estariam no Brasil, seria considerada brasileira, se estariam sendo consideradas no exterior, enfim. A própria legislação atual, ela deixa uma porta aberta para que a Secretaria da Receita Federal e o Banco Central possam regulamentar essa legislação que está vindo, certo? Então, a gente ainda não tem efetivamente as coisas bem definidas, mas elas vão se definindo com o passar do tempo aí, conforme for adaptando a regra da PL 4173, que está sendo sancionada e que provavelmente vai ser sancionada aí nos próximos dias. Vou olhar aqui algumas dúvidas do pessoal, por exemplo, né? A lei atinge a Binance, tem criptos nela e tem isenção de 35K, já que a Binance tem CNPJ no Brasil. Pois é, a Binance ela tem alguns CNPJs no Brasil, mas a operação dela não está no Brasil e a gente não pode afirmar que o CNPJ dela seja brasileiro, né? O CNPJ é brasileiro, mas a sua atividade principal não. Então, eu já conversei com várias pessoas, inclusive com diretores da Binance, e o entendimento comum que a gente tem é que a Binance não entra como corretora brasileira e, portanto, estaria passando essa responsabilidade para te declarar e caberia a nova regra para fins de operações da Binance. Vamos ver ali o que mais. O pessoal pode mandar dúvida aí da nova legislação, eu sei que o pessoal andou pesquisando, saiu bastante notícia e mídia aí. Se tiver uma dúvida da legislação da IN também. Já vamos fazer uma simulação. Depois tem 15 mil em outubro, 15 mil em novembro e 5 de dezembro. Então, deu um lucro de 1 em dezembro. Paga o imposto de quanto? Em caso de prejuízo, me devolve. Luiz. Então, você vai fazer a compensação do ano, né, entre lucros e prejuízos, mas você vai pagar imposto somente sobre o lucro. Então, você vai poder deduzir. Hoje já é possível deduzir lucro e prejuízo, porém, isso é feito somente dentro do mesmo mês. Então, se extrapolar para o outro mês, infelizmente foi. Uma outra questão que é importante destacar da PL é que toda vez que você tirar saque, você deve reportar, ainda que a declaração seja anual. Né? Ainda que a declaração seja anual. Então, você tem o dever de fazer a declaração, mas toda vez que você tira supostamente um rendimento dessa aplicação, você deve fazer a declaração daquela retirada. Né? Então, isso é uma coisa que também vai dar uma complicada, vai virar muito parecido com um balanço aí empresarial, né, para quem está habituado com os balanços empresariais. Se criar uma offshore, vai aplicar a regra que eles estão hoje, né? Vai aplicar a regra que eles estão hoje, na verdade, que é a PL 4173 que eles estão votando, ela é feita, na verdade, para as offshores e para as trusts lá fora. Então, sim, vai ficar dentro da regra
nova aí da 4173. Meu poderoso, tem alguma dúvida tua aí, poderoso? Como é que vai ficar? A questão aqui que eu penso, né, é bem interessante. Então, eles ainda vão dar a vantagem para diminuir um pouco a pressão na corretora brasileira por causa do IOF, essas coisas aí? Na verdade, a grande questão das corretoras brasileiras é que elas já vão fazer a declaração mensal por ti, na verdade, né? Então, as exteriores também vão ter que fazer, as estrangeiras, né? Mas a questão é que tu tens aí uma faixa de corte de 35 mil por mês. Ah, independente do se for estrangeiro ou não. A estrangeira tem a faixa de corte. A estrangeira, as nacionais vão ter faixa de corte. As estrangeiras não. Ah, Então, vamos lá. Fez o lucro versus prejuízo isso. e deu aí R$ 1.000, vai tributar os R$ 1.000. E Entendi. nas exchanges nacionais, ela vai ter até 420 mil anos de isenção de faixa de corte. Muito importante isso aí. Pessoal, anota no chat aí, galera. É, E nos futuros, ali perguntou o Prado. E quem atua no mercado de futuros? É a mesma coisa, man. é a mesma coisa. Vai pegar a entrada e a saída da carteira. É carteira, é carteira. O que tu faz dentro com o dinheiro, eles não querem, não estão nem aí. Eles querem saber o entra e sai. É ou não é, Ismael? Exatamente, é isso aí. É porque a carteira a gente não consegue abrir, né? É, Porque, na verdade, exato. quando faz operação de futuros, né, Tem ela gente que fica faz dentro de uma arbitragem, carteira tem da gente que faz uma corretora. porrada de coisa lá pra dentro, pô. Isso aí, Bota robô, exatamente. tira robô, opera na É. mão, enfim. E tem mais algumas coisas, na verdade, que preocupam o mercado esse mês. Foi um mês de. A gente ficou de boa aí com a subida do Bitcoin, mas em compensação tiveram algumas notícias bem desagradáveis aí para quem é investidor do mercado. Porque, por exemplo, o Ministério Público, segunda-feira passada, o Ministério Público Federal, na segunda-feira da outra semana, ele concluiu o edital de licitação de uma empresa que monitore, né, e rastreie criptomoedas. Então, o Ministério Público Federal terá à sua disposição um sistema de rastreamento e monitoramento, tá? Olha que legal. Então, a partir de 2024, ele vai ser implementado, tem um período ali da contratação, então vai ampliar a questão do rastreio. Esse Ótimo. ano de 2023 também a Receita Federal começou a fazer o cruzamento de dados. Então, por exemplo, você entrou via Pix dentro da corretora, mesmo que seja uma corretora estrangeira que utilize um arranjo de pagamento ou meio de pagamento no Brasil, a Receita Federal já tem acesso às informações do Banco Central, tem acesso às informações do seu cartão de crédito, de crédito, tem acesso ao Renajude do seu veículo, tem acesso ao imóvel da sua casa adquirida ou alugada, e Nossa. agora eles, em 2023, começaram a fazer o cruzamento desses dados para identificar o pessoal que não está entregando as ienes. E, além disso, né, a Receita Federal declarou que tem 7 mil ienes processadas de PJ por mês. Então, vamos lá, poderoso. Vamos dizer que eu e você aí consigamos lembrar, e mais com a ajuda do nosso público, 30 corretoras nacionais. Então, onde é que estão saindo as outras 6.970 declarações de PJ? Dizem que os P2Ps não declaram, já não tenho tanta certeza assim, Eles vão mas declarar, não tem jeito. P2P é o que mais gira, man. O maior volume é neles, pô. com certeza, com certeza. O maior volume é P2P. E tudo. Ou seja, a partir do momento. Cara, isso é sistema. Eu sou programador, né? Não posso dizer que não sou, porque mexo em computador desde os 13 anos de idade. Uhum. Então faz muito tempo que eu mexo em computador. E eu desenvolvi sistemas de tudo quanto é área. E entendo perfeitamente isso tudo. E eles são bons nisso. O nosso governo, ele é bom nos sistemas, galera. Os caras são Verdade. ninja pra ter o controle sobre você, cara. O que o Ismael tá falando é extremamente sério, tá? Tem filtros, né, seu Ismael? Perfeito, Tem exatamente. filtros. Existe a pirâmide ali também. Existe o Uhum. filtro, tá? Eles não vão bater numa porta tua, por enquanto, por causa de US$ 500, por causa de US$ 200, tá? Uhum. Mas os caras que gira milhões, eles estão lá batendo na porta dos caras. Eles querem o dinheiro, eles querem. Não importa se tu opera no Brasil, no estrangeiro, eles querem. Exatamente. E é E também o 15%. Brasil, esse mês, declarou, né, que o Brasil vai fazer parte de um comitê que é o CARF, né, que é um comitê, então, de regulamentação e frameworks, né? Então, vão padronizar as informações ligadas a criptoativos entre os países signatários. Hoje a gente já tem aí, se não me engano, são 47 signatários. Então, essas câmaras de reporte de criptomoedas vão estar reportando os investidores das exchanges internacionais de um país para outro. Então, isso também ajuda aí no fechamento de cerco, né, das exchanges internacionais. Respondendo ali deixa eu só ver o que subiu aqui. Se eu indico mais as corretoras nacionais ou estrangeiras. Na verdade, nas corretoras nacionais,
você vai ter essa questão da isenção de 35 mil por mês, né, que pode se tornar, se for isso ultrapassar todos os meses, 420 mil ano. Tá? E nas corretoras internacionais, você vai ter a opção de fazer a compensação de lucros e prejuízos. Então tem coisas boas dos dois lados, vai da tua tomada de posição, como eu disse. Né? Não estou indicando uma ou outra, mas se tu estás prevendo uma subida forte de lucros, né, eu acho que a isenção vem bastante a calhar. Agora, se tu está achando que o mercado está andando de lado, vai dar ali uma compensação entre a compra, entre o lucro e o prejuízo, aí valeria a pena uma operação estrangeira, e tu tens que ver a questão também de taxas, de custódia, se tu está te sentindo confortável com essa diferença entre as nacionais e as estrangeiras, né? Aí o Breno, na sequência ali, depois do AJR, O Breno... no Brasão Cripto. Brasileiro com conta em corretor utilizando outra cidadania, precisa declarar no Brasil? Tá. Assim, se o teu domicílio fiscal está no Brasil, tu tens um limite para declarar por outros países, tá? Se não me engano, é até 6 meses de declarações. Depois disso, tu passaria a estar irregular com o Brasil, tu tens que fazer a retirada do teu domicílio fiscal, tá? Mas existe uma regra de compensação entre imposto maior e imposto menor. Tá? Normalmente, se o imposto no Brasil ele é menor, né, ou maior que o país, tu tens que fazer o pagamento da diferença. Latário, então vamos ver se entendi. Depositei 15 mil mensal, dando no final do ano 180 mil no ano. Aí deu 15% de lucro. Pago 15% sobre os 15% de lucro, não pago no que não vendi, é isso? Assim, na verdade, essa questão da venda tem que cuidar, porque na verdade o imposto ele vai incidir sobre o ganho de capital, ou seja... É ganho de capital, Ganho de capital, então não precisa necessariamente vender para nascer o imposto sobre a tua operação. Basta que tu tenhas uma diferença entre o custo de aquisição e o custo de venda, tá? Tirando isso, se tu tivesse 180, daria mais ou menos, vou fazer por 20% aqui, né? Tu teve 36 mil reais de lucro, né? Só que a gente tem que ver se esse lucro, se for Ismael, na nova regra, ele vai ser sempre... Ismael, preciso te interromper um segundo, cara. Vai lá. Pessoal, o Ethereum ali atingiu o alvo, tá? Bateu lá o 74 Ethereum aí, quem tava na operação. Já deu a saída. A gente acabou de operar. Só avisar. Boa. E aí, galera? Vai, Toninho. 74 ali bateu, hein? Quem saiu? Eu saí fora, hein? 54, 74, pô. Vamos conversado. Foi? Fechou? Quem fechou, fechou? Eu tô fora, hein? Não faço mais nada agora. Sabe assistir. Vamos continuar aqui. Porque a gente fez o trade, daí tu entrou, só que saiu do trade agora, acabou agora. Maravilha. Deixa na tela, deixa na tela. Deixa na tela tá aí que a gente vai vai na tela aí, nós estamos vendo aqui, tá na tela, hein? Tô de olho, tá aqui, tá contigo, tá tudo aí. Beleza. Agora, então vamos lá. É o Gilson de Souza. Se tu tivesse um lucro, por exemplo, de 36 mil numa exchange fora, né, tu vais ter a tributação de 15% sobre os 36. Agora, se tu tivesse, por exemplo, aqui no Brasil, num único mês esse lucro de 36, tu vais tributar sobre R$1.000. 15% sobre R$1.000. Porque a faixa de corte é 35. Então você vai pagar o imposto de 15% sobre 1.000, que é a diferença entre a faixa de corte e o resto do teu lucro. Gilson de Souza, a pergunta que não quer calar. Isso não pode acabar em que a Receita Federal exija que a própria corretora pague o imposto na fonte antes do saque da corretora sobre lucros? Isso é uma excelente pergunta, tá? Na verdade, a grande tendência é cada vez a gente se aproxime mais da estrutura do mercado centralizado, do mercado financeiro tradicional, e aí o Poderoso tem bastante experiência. Em determinadas operações lá, eles aplicam o imposto retido, sim. Tá? Eles aplicam o imposto retido, sim. Eu acho que no mercado cripto é bem mais difícil de operacionalizar isso aí, e não vejo em curto, médio prazo essa opção da corretora reter, eventualmente. No mercado brasileiro, eles retêm 1% na fonte. Isso, exatamente. Lá no vai ser difícil, eles não vão ter tecnologia por enquanto para isso. Por enquanto para isso, exatamente. Enquanto não rodar tudo na mesma plataforma, eu acho complicado. Exato. Só assim, né? Tem o pessoal ali que fala da desregulamentação e tal, mas assim, descentralização das moedas. Eu só acho, Poderoso, que a gente tem que tomar uma decisão aqui. Vamos tomar uma decisão, Poderoso, nós e o público ali. Ou a gente torce para sair o ETF e o Bitcoin subir para caramba, ou a gente torce para o mercado seguir no faroeste. Porque a gente torcer para uma centralização e regulamentação do ETF e a gente querer que para nós seja faroeste é que fica difícil, na verdade, né? Então a gente tem que fazer essa escolha entre nós aqui e casar com a decisão, né? Ou nós vamos ficar secando o ETF lá para que saia e a gente ganhe dinheiro com as criptos, ou então escolher que seja o faroeste, né? Então
Vamos ajeitando aí conforme dá. Vamos conforme as abóboras 60, vai. Exato. Rodrigo Pimentel, se hoje tenho 3 mil em dólar em corretor estrangeiro, após a Bull virar 30 mil, tudo dólar, 3 mil dólares virou 30 mil, depois da Bull Run, mando para Nacional para sacar menos de 35 ao menos, é só declarar e não pagarei? Ó, interessante aí, o Pimentel já arrumando o jeitinho. Gostei, Pimentel. Fala. Mas aí é que tá. O que a lei te diz assim? A tua declaração passa a ser anual, tá? Da tua posição lá fora. Então, aquela que era 5 mil aqui passa a ser qualquer movimentação lá fora. Mas, como tu estás fazendo uma transferência da tua conta no exterior aqui para dentro, tu vai ter que declarar essa movimentação e ele vai avaliar a diferença do custo de aquisição para o custo de venda. Show. O Vamet botou, como fica o hold? Quem é hold? É a mesma coisa, man. Tudo igual. Não importa o tipo de coisa que você está fazendo, se é scalping, day trade, swing, position ou holder, tá? É sobre o ativo, preço de aquisição e preço que ele tá. Isso, a variação da própria moeda. Eu comprei o BTC e deixei lá, comprei o ETH e deixei lá. A mera variação da moeda, em princípio, tem uma frase dentro da nova lei que ela é problemática. Tá? Eu acho que eu tenho ela aqui, vou ver se compartilho com vocês. Que ela é problemática e dá para interpretar que eles fariam isso sobre o hold também. Eu acho que não, mas deixa eu ver se eu consigo achar. Deixa eu apresentar a tela aqui. Deixa eu pegar se essa aqui é a legislação. Ó, ele diz aqui no artigo 3º, tá? Vocês estão enxergando minha tela aí, pessoal? Sim. No artigo 3º, ele diz o seguinte. Olha só, vê se não são os filhos de uma boa mãe. Estão danados, eles são ligeiros, man. Ó, rendimentos, tá? Inciso 2, que ele considera tributável. Remuneração produzida pelas aplicações financeiras exterior, então remuneração, ok. Variação cambial da moeda estrangeira ou variação da criptomoeda em relação à moeda nacional. O que isso te parece? Isso parece que eles são ligeiros. Jesus, acende a luz. Tá entendendo? Só que ele põe assim, ó, exemplificativa, tá? De forma exemplificativa. Variação da criptomoeda em relação à moeda nacional. O que é o holding, né? Se não uma variação da moeda. Variação da cripto em relação à moeda. Então eu achei essa frase assim meio temerária, sabe? Mas eles estão dizendo, né, pelo menos no espírito da lei que a gente diz, que não está falando do holding, mas deixa aberto. E aí eles vêm aqui e dizem o seguinte, ó, rendimentos em depósitos em carteiras digitais. Olha os termos, né? Que são as recompensas por staking. Isso. Dividendos e ganhos em negociações do mercado secundário. Que é os futuros. Ou inclusive ganhos futuros na venda das ações das entidades não controladas em bolsa de valor exterior. O que é entidade não controlada em bolsa de valor? Tá entendendo? Estamos entendendo, tudinho. Os caras são mais ligeiros que a gente imagina. Exatamente. Estou então, assim, quase indo morar na Argentina e pedir a cidadania argentina, né? Ou lá em El Salvador. Mas eu vou dizer o seguinte, meu caro poderoso. Argentina, é verdade, temos Catena Zapata, Ernesto Vigil, né? Temos muitas coisas boas lá, né? Mas o Uruguai não tem acordo de extradição com o Brasil. Então dá uma pensadinha que a carne é parecida, o vinho também é bom. Vamos lá para o Uruguai, então. Lá também tem o Norton Dock lá. Exato. Maravilha. Muito bem, pessoal. Então, vamos ver aqui se seria um desconto, tá? Aqui é igual. Muito importante, meu caro professor. Nós temos semana de Black Week. Todos os produtos da Declare Crypto estão com 35% de desconto, além dos 40% que a gente dá no nosso site. Olha aí, ó. Agora fala um pouquinho aí do site, fala um pouquinho da tua empresa, é muito importante. Beleza. A Declare Crypto aí, manda ver pra galera aí. Isso. Deixar grandão aí pra você explicar pra eles como é muito importante. Maravilha. Sou um dos diretores e fundadores lá da Declare Crypto. A Declare Crypto, então, vem, na verdade, para facilitar essa complicação toda, né? Saber se aplica a regra brasileira, aplica a regra para corretora estrangeira, se tem movimentação de 30, não teve, tem que declarar, não tem imposto a recolher ou não. A gente resolveu montar uma plataforma para deixar mais claro essa questão do imposto cripto, tá? Nós não somos conectados na Receita, todas as informações são para te abastecer para a tua tomada de decisão. Vou apresentar aqui rapidão uma plataforma numa versão Pocket, que eu não quero atrapalhar o show dos teus trades aí que eu estava olhando antes, tá excelente. Afirme ali, as operações estão certas, se tudo está certo, está tudo certo. Vou apresentar um pouquinho da plataforma, para ver se a gente facilita e também aproveitar para tirar algumas dúvidas do pessoal.
Então, todo o sistema começa pelo onboard. Aqui dentro do onboard, então, tu vai colocar tuas corretoras. Quer escolher alguma corretora aí, poderoso? Eu prefiro a BitGet. BitGet. Então, vamos de BitGet. Exato. Então, você vai lá, vai clicar na BitGet. Aqui você vai importar o arquivo, que é o extrato da corretora. Com o extrato da corretora, a gente vai calcular o que tu tiveres no passado. Então, a gente processa as informações, calcula e prepara a documentação. Então, aqui você vai importar operações passadas. Eu tenho 2022, eu tenho 2021 lá para calcular. Vocês calculam? Sim, calculamos. Você tem que fazer importação por extrato, porque, infelizmente, as APIs, e o Poderoso sabe bem como desenvolvedor que é, elas têm um endpoint limitado. Então, ela me dá informação de 3 meses, 6 meses. Então, a gente precisa do extrato para calcular teu passado. No entanto, para as operações presentes e futuras, para a gente acompanhar mês a mês, também pode fazer por API Key, API Secret. Então, lembrando, a gente não vai ter nenhuma possibilidade de movimentação da sua carteira. Isso aqui é apenas para extração de dados. Então, operou em novembro? Só me dá um ok lá, Ismael. Operei em novembro dentro da BitGet. A gente vai acessar a conexão via API e vai extrair os dados. Tu não precisa estar todo mês nos enviando extrato e recolocando a API aqui, para facilitar a vida mesmo. Redes, blockchains e redes descentralizadas, então, você vai poder vir aqui, fazer um onboard, por exemplo, da sua carteira em BTC, vai jogar o nome da carteira, vai jogar a chave pública, mesmo que você usa para recebimentos, por exemplo, e o sistema vai fazer a magia dele de processar e reconhecer todas as naturezas das suas operações. Se tem uma MetaMask, geralmente a galera tem uma MetaMask, né? Vamos lá. Vai lá na MetaMask, seleciona a meta para o meu sistema entender que tu estás operando dentro da meta. Vai lá, seleciona a rede, por exemplo, o Ethereum, né? Coloca o nome da carteira, insere a chave pública e o sistema vai processar. Se tivermos Ledger ou Trezor, SafePal, qual que manda aí, poderoso? Pode ser a Trezor? Trezor. Então, se tiver uma Trezor, mesma sistemática. Vai lá na tua Trezor Wallet, escolhe a rede que tu estás operando. Vou pegar Cardano só para o pessoal brigar bastante entre os que defendem e os que atacam. Sim. Nome da é uma moeda controversa. Nome da carteira, insere a chave pública e o sistema vai fazer o processamento. Uma vez feito o onboarding, ele vai pular painel de declaração após concluído, e aqui, como diria aquele programa famoso dos anos 90, seus problemas acabaram. Sim. Então, tudo isso que eu estava falando, de corretora estrangeira, corretora nacional, volume operado de 30 por mês, ganho de capital de 35%, imposto de 15%, toda essa complicação fica desenhada nesse painel de declaração, onde você vai poder ver na primeira coluna a movimentação de 30, tá? Vai gerar necessidade de envio da IN 1888, você vai clicar em baixar, vai baixar a IN 18, vai mandar para o seu contador, ou vai pagar uma massazinha lá para Declare Cripto, fazer esse envio das informações para a Receita, tudo com a tua concordância, a gente não dispara nada sem que tu nos dê ok, e eu acho que já passou da hora de dar uma massazinha pro professor. Sim. Boa, garotão. Boa, professor. É isso? É isso aí, cara. Beleza. Se teve ganho de capital acima de 35, aquela diferença entre custo de aquisição e custo de venda, a gente consolida toda aquela tua informação de carteira, de rede, da Binance, da BitGet, da Bybit, com a tua wallet da MetaMask, da rede Cardano, da rede Ethereum, da rede BTC, no teu Ledger. Cara, todas as tuas operações de compra, de venda, de NFT, de troca, de permuta, tudo fica consolidado nesse painel. Então o sistema vai somar e vai parametrizar conforme a legislação. Se tiver um ganho de capital de 35, né, ou se tiver um ganho de capital dentro daquele mês, vai ficar disponível o ganho de capital. Tu baixa ele, manda para o teu contador, ou paga a massazinha para Declare, e a gente faz serviço de contabilidade também. Por fim, se tu tiveste lucro, né, tributável, porque nem todo lucro é tributável dentro de criptoativo, vai lá, baixa a DARF, vai na instituição financeira e faz o pagamento. Tá? E importante que o pessoal troca as bolas. Eu preciso pagar imposto sempre? Não, pode ser que tu tenha lucro e não tenha que pagar imposto. Por exemplo, aqui, nesse caso, modelo teve um lucro de mais de R$2.000 e o imposto a pagar foi 0. Mas por que, Ismael, que o imposto é 0 se eu tive lucro? Porque tu não ultrapassaste aquela faixa de corte dos 35. Sim, exatamente. Então, tu recebeu 2.000, declarou e tá limpinho. Os 2.621,46 centavos. Isso agora, aí. Se você ultrapassar o ganho de capital, aí você vai ter necessidade de gerar uma DARFzinha. Né? É importante também dizer o seguinte, muita gente acha que tem que pagar o imposto e não tem, como eu estou demonstrando aqui, e acha que não tem que declarar as operações e tem. E quando você não faz a declaração, ele vai te gerar uma multinha lá de 100 pilas por mês até que você declare. Então, não entreguei a de julho,
vai entregar julho, agosto, setembro, outubro, novembro, até que você declare. Se Sim. você for para a Receita Federal e fizer essa declaração, a multa cai pela metade. E a gente te ajuda, te assessora com essas informações mais chatinhas aí para saber se faz ou não, o que a gente indica, a gente dá assessoria. Uma vez que você concorde que a Declare Cripto envie a sua instrução normativa para a Receita Federal, vai mudar do botãozinho azul baixar para o enviado. Uma vez clicando em enviar, vai aparecer para ti ali o comprovante de envio da IN 1888, que é muito similar àquele comprovante de quando você faz o imposto de renda anual, aquele de março a maio. Importante dizer também que geralmente no compliance das corretoras, mesmo as estrangeiras, elas pedem prova de fundos e normalmente libera apenas com o envio do comprovante da IN 1888, eles já estão liberando o pessoal que precisa de prova de fundos. Cereja do bolo, pode ser? Sim. Os dashboards de gestão patrimonial. Então, Ismael, não quero saber de declaração, não quero saber de imposto de renda, não quero saber de nada disso. Mas assim, eu não consigo controlar minhas operações. Está tudo muito bagunçado. Porque eu tenho uma parte em Excel, tá em planilha, uma parte eu anoto no papel, tá uma bagunça. Então, aqui a gente oferece de forma bonificada aos nossos clientes os dashboards de visualização de forma gráfica. O pessoal acho que gosta de um gráfico, né? Gosta de um gráfico, Poderoso? Sim. Ah, então fechou. Opa. Então você vai poder ver de maneira gráfica como é que está a posição das suas criptomoedas, dos seus criptoativos. Então vai conseguir ver número de operações mês a mês, todo o seu histórico, volume de operações mês a mês, todo o seu histórico, moedas operadas no período, né, fazendo correlações. Pô, no mês que eu operei mais, eu perdi mais dinheiro. No mês que eu operei menos, eu ganhei dinheiro. Então alguma coisa está trocada. Tipo e quantidade de operação, se foi um trade, uma entrada regular, uma saída, foi uma transação de FII para corretora, uma entrada sem custo, empréstimo. Enfim, tem 26 categorias diferentes aqui para você colocar. Distribuição patrimonial por exchange e rede. Então você vai poder medir aí o seu risco. Eu estou X em BTC, estou Y em Ethereum, Z em Cardano, mas eu estou com um Binance aqui, ou uma outra corretora, e não sei, cara, estou com medo do risco aí. Vamos dizer que fosse FTX aqui, tinha dado problema. Aí se você quiser fazer uma limpeza aí na sua tela, também os ícones são alteráveis ali, as posições dele. Também vai poder ver a distribuição por moeda, então vai conseguir ver a primeira compra de BTC, segunda, terceira, valor de aquisição, passando o mousezinho em cima, o valor de aquisição e custo médio de cada compra, com BTC, com ETH, com Matic, todas as criptomoedas que você tiver, pode exportar para um Excel, né, ou para um arquivo CSV, aplicar seus filtros, e também pode vir selecionando só as compras que tu queres, as moedas que tu quiseres. Ah, quero ver só BTC, vamos lá, vamos limpar a telinha, vamos deixar só o BTC, então lá as 3 compras de BTC. Se quiser fazer outra coisa, vai indo, quero ver só uma, né? Se quiser escrever o STT, a GIX, e aí vai brincando aí com a tela. Distribuição patrimonial no formato do código de bem da declaração anual do imposto de renda. Depois, lucro e prejuízo período. Isso aqui é legal, porque na lei nova, por exemplo, vai precisar saber para poder fazer a compensação. E também é importante no teu dia a dia. Ah, eu ganhei em Matic, mas eu perdi em ETH, eu ganhei em BTC, mas eu perdi em, sei lá, DOT, né? Então aqui você vai poder ver o lucro e prejuízo dentro do mês, o que efetivamente foi convertido. E também o lucro e prejuízo por moeda. Pô, essa aqui eu performei bem, essa aqui nem tanto, essa aqui foi legal, essa aqui não foi legal. Então vai conseguir enxergar também tudo com maneira exportável e editável. E por fim, o resumão de tudo que foi dito aqui, contendo o símbolo da moeda, o valor total de operação, o valor total da alienação, a quantidade de transações, o FII da corretora, que ela te diz que é 1%, será que é 1% mesmo? E o lucro e prejuízo computando, né, o FII. Então, no lucro ele abate o FII e no prejuízo ele soma, porque afinal de contas o FII foi pago igual, haja prejuízo ou não. Tá bom assim, professor? Acho que tá ótimo, uma versão excelente, cara. Da plataforma. Fantástico, cara. Pessoal, uma salva de palmas aí, uma nota aí. Primeiro, aplausos para isso poderoso, é? Toda garotada. Tem uma galera aí, 170 pessoas. 215 likes. Bora bater meta de likes, falta 35 likes. Vamos, é hoje. Palmas, gostaram, curtiram? Vale uma nota de 1 a 5. Poderoso demais, conteúdo de altíssima relevância, hein? Pessoal. Show de bola, meu professor. Gostaram? Foi importante, né? Olha aí, hein? Tá bom? Pessoal, ele volta, claro que volta. O Ismael está com a gente aí. Estão já quase 2 meses, quase 3 meses já nessa pegada. E é verdade. Quanta coisa assim já passou, né, meu poderoso? Já passou. Muita mudança. Opa! Quando a gente começou as lives lá, acho que o BTC estava em quê? $19 mil ainda? 19 mil, cara. Nos 38. Tá bom ou tá ótimo? Tá ótimo, e cada vez vai ser melhor. Maravilha, pessoal, maravilha. Fiquem bem. Agora, Ismael, fica à vontade, despeça da galera aí. Pessoal, muito obrigado. 10 horas da noite,
falar sobre imposto de cripto, nova lei, e ainda apresentar a plataforma com vocês, seguido pela voz radialística do nosso poderoso BTC. Pessoal, Boa, só garotão. agradecer. Dizer que eu tento todos os anos declarar que não gosto da Receita Federal, ela nunca me escuta e segue me incomodando. Exatamente isso. Maravilha? Um abraço. Maravilha. A gente se fala. Poderoso, obrigado. Nos falamos em breve. Tomara Deus. Com certeza. Até mais. Um abraço. Até. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Falou.